Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu cumprimento a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com grande prazer e alegria que estamos aqui para a 12ª lição do primeiro trimestre de 2024. Nesta, estudaremos sobre o papel da pregação no culto. Lembra você que estamos quase terminando o nosso trimestre? Resta apenas uma lição, que é a lição de número 13, que estudaremos na próxima semana, que falará sobre o poder de Deus na missão da igreja. Todas as aulas anteriores estão disponíveis para você em nosso canal. Meu caro irmão e irmã, aproveite, se você quiser, aproveite para revisar algumas dessas lições que foram importantíssimas sobre a eclesiologia. O assunto deste trimestre tem sido este: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui. Quero pedir que você deixe o seu like, quero pedir que você compartilhe esse vídeo com outros irmãos e irmãs que frequentam a Escola Bíblica Dominical, que são professores e alunos, e também com aqueles alunos que não estão mais comparecendo à EBD. Você pode aproveitar este vídeo para motivá-los a participar da Escola Bíblica Dominical novamente. Sendo assim, vamos prosseguir fazendo uma breve oração e começar então a nossa aula de fato. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, levar a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que eles possam receber a palavra, guardar no coração e transmiti-la com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, portanto, à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o texto que diz: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Repetindo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos então à nossa verdade prática. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Repetindo, pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar o ministério da palavra e seu propósito. Segundo, enfatizar a importância do ministério da palavra. Terceiro e último, explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Em outras palavras, veremos o propósito, a importância e a fundamentação do ministério da palavra. Cada item desse em um tópico.
E eu recomendo aos caros professores que não deixe de transmitir todos os tópicos da lição, porque assim a lição ela será entregue para os seus alunos completa. Então precisamos, resumidamente, falar do propósito do Ministério da Palavra, da importância do Ministério da Palavra e da fundamentação, ou em que deve se fundamentar, em que deve se basear a pregação da Palavra de Deus em nossos cultos, em nossas reuniões. Vamos então à nossa introdução, e nessa hora eu recomendo sempre que você tenha na sua mão uma canetinha, que você tenha a revista da EBD nas suas mãos, se possível também um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa acompanhar a lição, fazer as suas anotações e assim aproveitar bem o conteúdo que nós deixamos para você, caro professor, e para você, caro aluno que nos assiste neste momento. Leiamos, pois, a nossa introdução. Nesta lição, veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como Ministério da Palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para a qual foi estabelecida, que é revelar Deus e educar a igreja. O pregador, aquele que ministra a palavra de Deus, acima de tudo, ele está falando sobre a vontade de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre o plano de Deus. Então, pregação revela Deus, seu plano, sua obra. E educar a igreja, ou seja, edificar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. A lição no segundo tópico fala sobre os valores que nós precisamos reforçar através da pregação da palavra. É importantíssimo que os pregadores, os ensinadores, tenham em mente que estamos vivendo num mundo de conflito ideológico e nós precisamos nos posicionar de modo firme e autêntico, de forma a resistir e a combater os pensamentos que dominam a sociedade dos nossos dias. Vamos então continuar a leitura. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Sem Bíblia, a igreja fica fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Ministério da Palavra e seu propósito. Primeiro item, ou primeiro subtópico do primeiro tópico. A pregação como proclamação. Pregar é proclamar, é anunciar, é propagar uma mensagem que nós recebemos de Deus e precisamos então disseminá-la. Precisamos então anunciar aquilo que recebemos de Deus como mensagem. Vamos então à leitura. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Frequentemente, as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego krisso, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. Esse fato, por si só, mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. Eu deixei uma frase para reflexão, você pode aproveitar e levar para a sua classe, meu caro professor. O pregador deve conhecer a Deus e ser conhecido dele. Como falar de uma pessoa que nós não conhecemos? Como revelar aspectos particulares de uma pessoa se nós não convivemos com ela, se nós não dialogamos com ela? Para falar de Deus, é preciso ter conhecimento de Deus. E aí vale a pena reforçar, o pregador deve viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de dependência de Deus, uma vida de submissão a Deus, a ponto de conhecer Deus e fazer com que as pessoas também o conheçam. Digo isso porque o Deus que está sendo pregado em muitas igrejas, irmãos, não é o Deus da Bíblia. Estamos criando uma imagem de um Deus que faz tudo e a pessoa não precisa fazer nada. Estamos criando a imagem de um Deus que vai na frente, destruindo tudo, e a pessoa somente passa
pelo caminho por ele destruído, por ele aberto. Quando Deus exige de nós santidade, temor, reverência, renúncia do pecado, renúncia do mundo, e assim conhecemos a Deus e somos conhecidos dele. Vamos então ao segundo item, ou segundo subtópico do primeiro tópico, o caso emblemático de Lídia. Atos capítulo 16, versículo 14. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher. E o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Precisamos, pois, pregar a palavra. Precisamos, então, falar de Cristo. E assim as pessoas serão tocadas, movidas e sentirão desejo, como sentiram aqueles homens lá em Jerusalém, que perguntaram ao apóstolo Pedro, depois daquele discurso lindo que Pedro fez no dia de Pentecostes: que faremos, varões irmãos? Essa é a interrogação que surge no coração da pessoa que é tocado por Deus, da pessoa que é tocado pelo Espírito de Deus no momento da pregação. E agora, o que eu faço? E agora, para onde vou? E agora, o que eu tenho que deixar de fazer e o que eu devo fazer? Enfim, a palavra deve impactar o coração, a mente da pessoa, a fim de que ele sinta o desejo de mudar, de se converter e viver uma nova vida em Cristo. Continuando, assim devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. É o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Então, não é apenas falar, mas é falar aquilo que Deus ordenou que falássemos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Não é pregar qualquer mensagem. Às vezes, durante a mensagem, o pregador fala mais de si do que de Deus. Precisamos proclamar, anunciar Cristo. Continuando, terceiro item ou subtópico do primeiro tópico, a pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos fundamentos. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, repetindo, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Jesus ensinou, Jesus não apenas pregou. Atos capítulo 1, versículo 1 diz que Jesus ele fazia e ensinava. Alguns ensinam e não fazem. Jesus ele tanto fazia quanto ensinava. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava seus discípulos. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo ensinando os crentes. Paulo chegou mesmo a exigir que alguém que tivesse pretensão ministerial fosse apto para ensinar. Tudo isso mostra a importância do ministério de ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Esse texto, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, fala da instituição, da escolha dos presbíteros. Os presbíteros precisavam ser aptos para ensinar. Você que é presbítero, que está me ouvindo neste momento, será que você pode dizer que está apto para ensinar, cumprindo assim uma das qualificações para esse ministério? Portanto, ensinar a palavra é de suma importância para educar a igreja, para edificar a igreja. Precisamos então nos habilitar para sermos ótimos ensinadores, pessoas que mostrem na palavra de Deus o caminho para uma vida santa, reta, pessoas que mostram na palavra de Deus aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que devemos fazer
e o que não devemos fazer. Vamos então à sinopse dessa primeira parte. O ministério da palavra exerce um papel de proclamação e, ao mesmo tempo, de instrução. Repetindo, sinopse dessa primeira parte. O ministério da palavra exerce um papel de proclamação e, ao mesmo tempo, de instrução. Segundo o tópico da lição, o ministério da palavra e sua importância. Primeiro subtópico deste segundo tópico, a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes, isso pode vir em um tom de elogio ou em uma forte repreensão. Veremos isso na tela seguinte. O termo grego paráclesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. A exortação, amados irmãos, não é chamar a atenção, advertir. A exortação é encorajamento. É uma palavra que traz ânimo, que impulsiona a pessoa a prosseguir no seu caminho. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja, ou seja, muitas vezes temos esta palavra, consolar, encorajar, ajudar, no Novo Testamento. Assim, vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra e exortar, e incentivar, e encorajar. E Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, em Atos capítulo 9, versículo 31. Em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação. O termo edificação, irmãos, se refere a uma construção, algo que você vai somando aos poucos para poder cada vez mais crescer. E a Bíblia nos fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Ser edificado é ser como a vereda do justo, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então precisamos crescer, precisamos avançar. A igreja precisa ser edificada. E a pregação tem essa função extraordinária. Palavra que não traz crescimento, que não traz edificação, cheia de ego, ou massageando o ego de outras pessoas, não é mensagem bíblica. Precisamos parar no final da mensagem e dizer o que eu aprendi, o quanto eu cresci, o que eu tomo dessa palavra para a minha vida. Se não pudermos aproveitar nada da palavra para a nossa vida, para a igreja, para a família, é sinal que essa palavra ela não é uma palavra cristocêntrica, bíblica, e com um dos seus principais objetivos, que é a edificação da igreja. E agora temos em tela os dois versículos que foram citados na tela anterior. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, e 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Diz assim o versículo 2: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrar de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Esta é uma palavra de elogio, de louvor. Agora o versículo 17 diz: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Segundo subtópico do segundo tópico, formação de valores. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja firmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo.
uma visão que seja diferente à da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. O comentarista aqui faz questão de mostrar que a pregação, que é proclamação e ensino, ela faz com que a mente dos cristãos, daqueles que estão sempre ouvindo a palavra, forme o caráter cristão e a consciência cristã. Ou seja, cada vez mais os valores bíblicos, os valores cristãos serão firmados quando a pregação de fato for bíblica, quando a pregação e o ensino for de fato embasados na palavra de Deus. A palavra de Deus, portanto, é o antídoto contra o pecado e contra as ideologias mundanas que querem invadir até mesmo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, que nossas mensagens sejam mensagens que reforcem os valores cristãos, principalmente o da santidade, o do temor do Senhor, o valor e a importância do casamento. Não podemos, irmãos, abrir mão disso, que as nossas mensagens nos ajudem a resistir às influências mundanas que estão querendo invadir a igreja do Senhor nos últimos tempos. Então não dá para ficarmos pregando mensagem triunfalistas, mensagem apenas decretando bênção, mensagem que só traz promessas, enquanto nós estamos vendo o pecado dominando a mente e o coração das pessoas deste mundo e, se permitirmos, estará invadindo também as nossas igrejas. Precisamos então resistir. E como fazer isto? Através da pregação bíblica e através do ensino embasado em valores bíblicos. Prosseguindo, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou os seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou os seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou. Esse versículo citado diz que Demas abandonou Paulo, amando o presente século, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Ou seja, muitos servos e servas do Senhor têm abandonado o ministério, têm abandonado a igreja, porque estão amando o mundo e o que no mundo há. Então você que é professor da escola dominical, você que é pastor que está me ouvindo neste momento, cuidado para que você não seja também influenciado pelo mundo ao redor e acabe acontecendo com você o que aconteceu com Mica. Lá no livro de Juízes fala de um homem chamado Mica que deixou que a idolatria entrasse dentro da sua casa e a destruísse. Então não permita, meu amado irmão e irmã, que as influências mundanas entrem na sua mente, no seu coração, na sua casa, e você que é pastor, na sua igreja. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era. Um texto muito conhecido. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nas duas últimas referências, a palavra grega aion, traduzida como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. Portanto, amar o presente século e conformar-se com o mundo são atitudes daqueles que não têm temor de Deus e que não estão sendo de fato instruídos pela palavra de Deus, que nos ensina que este mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz isso. Portanto, não somos deste mundo hostil, deste mundo que jaz no maligno, não. Nós pertencemos ao nosso Deus e assim devemos usar a pregação para reforçar a nossa postura
como cristãos que somos. Irmãos, é vergonhoso vermos homens de Deus, muitos conhecidos na mídia, perderem o seu tempo com questões, com conflitos, com posturas políticas, enquanto nós estamos vendo uma igreja morrendo sem doutrina, morrendo sem a palavra, morrendo sem ensinamento, fraca, débil, crentes se voltando à vida homossexual, crentes voltando a praticar aquilo que antes praticava, como se não deveriam ter se arrependido. Ora, meus amados irmãos, precisamos de pregadores autênticos, que não tenham medo de falar a verdade, como foi João Batista, um homem que durante todo o seu ministério não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele falava era verdade. Prosseguindo então, sinopse da segunda parte da lição. O ministério da palavra traz edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. Terceiro tópico da lição, o ministério da palavra e sua fundamentação. Vamos então ao primeiro item. Deve ser cristocêntrico. A Bíblia diz que, descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. A pregação precisa ser cristocêntrica. A pregação não pode ser antropocêntrica. Ela precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, o centro da mensagem dos profetas. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Indagando que tempo, ou em que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, precisamos pregar Cristo. A mensagem precisa exaltar a Deus. Precisamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque esta foi a ordem que ele nos deu. Prosseguindo, assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas Escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Irmãos, a palavra convencia, ela é de suma importância neste texto, porque a nossa mensagem precisa convencer. É claro que o Espírito Santo trabalha nisso na hora da pregação, mas a nossa mensagem não deve ser para elogiar. A nossa mensagem não pode ser para exaltar. Ela precisa convencer. Convencer as pessoas que Jesus é o Cristo. Convencer as pessoas a deixarem as suas práticas e servir a Deus. A abandonar os seus pecados e servir àquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e da terra, principalmente para salvar e tirar as pessoas do caminho da condenação eterna. Nossa mensagem deve ser cristocêntrica e salvífica, ou seja, deve proclamar, acima de tudo, a salvação. Muitos pregadores pregam eloquentemente, muito bonito, mas no final da sua mensagem nem tem como encaixar um apelo, um convite para as pessoas que estão ali ouvindo a palavra, porque ele concentrou a sua palavra em falar coisas que são apenas para que o povo fique alegre, glorificando. São frases de efeito, são termos já conhecidos de todos os pregadores, e aquilo vai se repetindo, e nós não vemos de fato palavras que convencem e palavras que trazem o resultado de salvação de almas. Prosseguindo, dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Jesus Cristo. É claro que Apolo ele era eloquente, e muitos se baseiam apenas na eloquência, na voz bonita, e assim convence as pessoas porque tem um discurso bonito e sabe falar em público, tem técnicas de oratória e retórica, mas fundamentação bíblica, conteúdo bíblico, às vezes não tem.
Portanto, precisamos pregar Cristo. Prosseguindo, segundo subtópico do terceiro tópico, deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não o é. Ou seja, vivemos tempos em que muitos querem logo ser pregadores. A pessoa aceita Jesus e, antes de amadurecer na fé, ele já é convidado para pregar, para subir nos púlpitos, sem antes ter um preparo, sem antes ter uma orientação. E assim vamos formando pregadores e mais pregadores, muitos deles sem nenhuma experiência com Deus e com o Evangelho. É preciso tomar cuidado porque nós vivemos num tempo em que se valoriza muito mais a pregação do que o ensino. Nós temos dificuldades de encontrar professores para a escola bíblica dominical, mas pregadores encontramos com muita facilidade. Na verdade, são mensagens de autoajuda com um verniz de pregação. É a crítica do nosso comentarista. E verdadeiramente, irmãos, o que nós vemos muitas vezes são mensagens de autoajuda. E quer saber? As pessoas estão hoje sem paciência, sem tempo para ouvir uma longa mensagem. Se você postar uma mensagem de 15 minutos, as pessoas vão ouvir. Mas se você subir num púlpito e pregar uma mensagem de 1 hora com conteúdo bíblico, com referências bíblicas, as pessoas já ficam cansadas. Estamos vivendo em tempos que, ao invés das pessoas quererem uma mensagem como uma refeição completa, querem apenas o fast food, querem apenas o lanchinho, que na verdade, irmãos, não alimenta, não faz com que a igreja seja estruturada, edificada. Esse é um grande perigo que nós estamos vivendo hoje. Esse tipo de mensagem é atraente, porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. E a mensagem que mais a igreja precisa é a mensagem expositiva para conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra. Então, precisamos pregar, anunciar Cristo e precisamos ser bíblico e não usar de artimanhas para poder fazer com que as multidões identifiquem em nós alguém que tem poder, que tem autoridade, e na verdade, no final, o conteúdo é zero, é nada. Não aproveitamos nada de muitas mensagens. Pelo contrário, às vezes ouvimos coisas completamente erradas em relação à Bíblia. Pregadores que inventam, irmãos, criam coisas que na Bíblia não tem. E precisamos então ser bíblico. Você precisa ser crente bereano, crente de Bereia. Enquanto você estiver ouvindo a mensagem, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe para ver se aquilo que está realmente sendo falado é fundamentado na palavra de Deus. Prosseguindo, a ênfase está na performance, na vestimenta, na forma de falar, na desenvoltura diante de uma plateia, forma ou modo de se exibir, a temática a ser abordada. O objetivo quase sempre é financeiro. Muitos dizem que estou vivendo da obra, pastor. Eu preciso de uma oferta de tantos reais. Anteriormente tínhamos a venda de DVDs, de CDs que a pessoa cobrava e se não vendesse aquela quantidade ele não ia. Hoje temos pregadores que cobram de 5 a 20 mil reais para pregar uma mensagem bíblica. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. Quase não se fala mais da conversão, do arrependimento. Pessoas vindo à frente, confessando seus pecados e dizendo: quero ter uma nova vida no final das mensagens. Isso está se tornando raro. Mas, quando o pregador começa a pregar, que o fogo começa a cair, ele parece que chegou ao seu objetivo final. Mas não, a mensagem deve causar mudança, transformação nos corações. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens, que são amantes de si mesmos.
Vale, portanto, essa repreensão. Sejamos pregadores da palavra para que a igreja seja edificada, para que Cristo seja glorificado e para que as pessoas que estão ali ouvindo a mensagem possam se converter ao Evangelho. Sinopse dessa última parte da lição: o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico e, ao mesmo tempo, bíblico. Continuando então, vamos à nossa conclusão. Após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Portanto, continuemos pregando a palavra a tempo e fora de tempo, como disse Paulo a Timóteo. Terminamos então esta lição, convidando você para a 13ª e última lição. Não perca a 13ª e última lição do primeiro trimestre de 2024, na qual estudaremos sobre o poder de Deus na missão da igreja. E eu termino aqui, meu amado irmão e irmã, dizendo a você que nós estamos felizes em ter você aqui conosco, toda semana estudando conosco. E eu peço a todos vocês que orem por nós e por nossa família, para que nós prossigamos nesse tão importante ministério. Deus te abençoe. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra, e até a próxima aula. Te aguardo aqui.